Ontem explicou aos seus confidentes que vai renunciar. Ponto final. Acabou e agora estão preparando a saída das pessoas. Eu simplesmente não aguento mais isso. Eu não aguento mais ouvir isso. O governo da Alemanha finalmente vai se sentar para colocar as reformas em prática. E agora se preparem, porque agora finalmente, de verdade, com toda a força, e eu não estou zoando vocês, e eles também não estão zoando vocês, e eles não estão mentindo para vocês. Eles finalmente vão criar um grupo de trabalho para ver como as coisas podem continuar por aqui. É isso, gente. Quem ainda acredita nisso? Foi isso que Markus Söder disse ontem. Agora finalmente vai ser criado um grupo de trabalho que então, até o recesso de verão, sim, estamos em meados de maio, ainda faltam 2 sessões. Agora finalmente vai colocar em prática as reformas correspondentes, que Lars Klingbeil até hoje ainda não escreveu, sobre as quais ainda não se sabe nada como essas reformas vão ser. Eu, claro, já recebi e elas vazaram. Vou mostrar para vocês, sim. Esta é a frente. Esta é a parte de trás. É assim que são as reformas para a Alemanha e hoje vamos dar uma olhada nisso. E se você quiser apoiar o canal, eu ficaria muito feliz com um like, uma inscrição e um hype. Solta o vídeo! Vídeo. Isso é um salto para frente. Essa é a análise bastante óbvia de Markus Söder, o ministro-presidente da Baviera. E para conseguir isso, tão perto do recesso de verão, ele quer criar uma espécie de novo grupo de trabalho, uma nova forma de trabalhar, dizendo que vai trazer sindicatos e empregadores para a mesa. Quando é que alguém vai contar para essas pessoas quem vota na Alemanha? Não são os sindicatos, não são os grupos de trabalho, não são os membros de um partido que votam nos partidos na Alemanha, mas sim o povo que vota nos partidos. E ao invés de ouvirem o povo, não, agora eles voltam a se aproximar do pessoal ligado ao SPD e ao pessoal ligado à CDU. Eles colocam capangas para explicar o que é melhor para um partido. Mas não explicam, por exemplo, como parar a decadência do partido. E isso o mais rápido possível. A boa e velha senhora SPD agora está lutando com a barreira dos 10% e a boa e velha senhora CDU está quase bem dividida. Primeiro, é preciso dizer que temos condições difíceis. Palavra-chave, guerra no Irã, os preços de energia explodindo. Isso, é claro, deixa a população insegura. E está claro que temos muitas tarefas pela frente. Em muitos anos anteriores, as reformas necessárias não foram feitas, por vários motivos diferentes. Sim, crises variadas. Todo país na Europa pode crescer e gerar crescimento econômico. Quase todos. Nós estamos em último lugar. Só nós não conseguimos. Só nós somos o único país que ainda se acomoda nas crises, que precisa contrair dívidas altíssimas o tempo todo e ainda tentam nos vender isso como se fosse um ganho. E ao mesmo tempo, ainda temos uma máquina de propaganda que se diz radiodifusão pública e nos bombardeia o tempo todo. E cada vez mais pessoas dizem: ei, eu não acredito mais nesse monte de coisas que vocês estão nos contando, e acabam se afastando da política. Quem se surpreenderia que, bem, a CDU ainda está em 17% e a CSU em 5%, e bem, todos nós vemos onde está o SPD. Esses partidos já deram o que tinham que dar e estão acabados. E tudo o que eles ainda conseguem fazer agora é dizer: ok, até a próxima eleição ainda vamos implementar reformas para proteger os sindicatos, para depois afundar completamente e tornar este país, bem, ingovernável. Ou talvez até tornar governável, de modo que um ou outro partido aqui na Alemanha provavelmente acabe conseguindo a maioria absoluta. Se somarmos preto e azul, atualmente na Alemanha teríamos uma maioria absoluta. Se somarmos preto, vermelho e verde, desde esta manhã já não temos mais maioria. No último ano, avançamos bastante. Pense no fundo especial, nos 500 bilhões e no acordo sobre o serviço militar. Essas questões são complexas e já foram debatidas pela população. Isso quase me faz arrancar os cabelos. Não, eu não posso dizer isso aqui, porque senão eu começo a explodir. 500 bilhões
com os quais em breve não conseguiremos mais pagar os juros. No mais tardar, até 2027, teremos enormes problemas aqui na Alemanha, porque não conseguiremos mais pagar os juros, senhor Mirsch. Isso sobre a lei das Forças Armadas. Sim, uma história bem interessante. O que mesmo o jornal Bild noticiou. Corrupção no Ministério do Pistorius. Agora o Pistorius vai lá e suspende as promoções, exceto para políticos próximos ao SPD, ou seja, para pessoas que são do SPD. Vocês chamam isso de, como posso dizer, eu chamo isso de corrupção e comportamento de marginal. Tenho que dizer assim mesmo. E é isso que é ruim, mas eles querem nos vender como se fosse algo bom. E sim, provavelmente essa política só precisa ser melhor explicada, porque todo alemão já percebe que, na verdade, precisamos seguir o caminho que está sendo feito agora na Inglaterra. Sim, como na Inglaterra. Keir Starmer explicou ontem aos seus aliados que vai renunciar. Ponto final. Acabou. E agora estão preparando a saída de Keir Starmer, o que leva cerca de 1 a 2 meses na Inglaterra. É exatamente disso que também precisamos urgentemente na Alemanha. Agora a questão é responder como ficará a aposentadoria e o imposto de renda, buscando aliviar a carga para rendas médias e baixas. Todas essas questões estão sobre a mesa e queremos resolvê-las agora. Atenção, problema resolvido. Posso resolver isso agora. Todos os projetos climáticos foram cancelados de imediato. O estado de emergência será declarado na Alemanha. Então, todos os projetos no exterior serão suspensos por enquanto. Nada mais vai para fora. O funcionalismo público será totalmente reduzido. E o estado de bem-estar social vai ser cortado com a motosserra, pelo menos até o dia em que a gente, digamos assim, se aclimatar de novo. Até voltarmos a ter superávit. E, ao mesmo tempo, cada centavo que vai para o exterior deve ser imediatamente cortado. Imediatamente. Todos os subsídios, por exemplo, para turbinas eólicas, para painéis fotovoltaicos, etc., precisam ser reduzidos ao mínimo. Acabei de salvar a Alemanha. Acabei de libertar a Alemanha de todos os males neste momento com esse subsídio cruzado. E agora podemos seguir para um futuro que traga para nós, nossos direitos, nossos aposentados, nosso povo que vive aqui, na verdade, um futuro dourado e maravilhoso. E sim, teremos apenas 3 a 4 anos de algum sofrimento, porque poderemos pagar tudo de volta diretamente. Isso é uma questão política, mas então não se deve se opor tanto assim a isso. E é exatamente isso que precisamos aqui na Alemanha. Decisão firme. As pessoas estão prontas. As pessoas aqui na Alemanha estão prontas para reformas. Eles estão prontos para economizar. Mas o que eles querem ver é que toda a máquina estatal seja reduzida. Que políticos não recebam mais aumentos salariais. Assim, as pessoas também vão querer apertar o próprio cinto. Então, por exemplo, os aposentados também estariam dispostos, talvez por alguns anos, a receber apenas uma assistência básica. Todos nós estamos prontos para reformas. Mas então, também não pode ir mais nenhum centavo para o exterior ou ser desperdiçado com bobagens sobre o clima. E, ao mesmo tempo, deve ser declarada situação de emergência neste país. Então todo mundo sabe. Ei, agora é tudo ou nada. Se quisermos salvar agora, todos nós precisamos nos unir. E então, eles realmente teriam união, o que, aliás, também seria a sentença de morte para o SPD e a CDU. Precisamos discutir de forma destrutiva, faz parte da política. Mas é importante que as pessoas vejam que, após isso, há um resultado e um acordo com o qual todos possam conviver. O que vemos? Há discussões, as faíscas voam, agora está sendo erguido um muro de sangue. Sim, não é mais um cordão sanitário. É um muro de sangue que está sendo erguido. E então percebemos, bem, nossa liberdade continua sendo restringida em nome da democracia. Mais da metade das pessoas aqui na Alemanha não quer mais expressar o que pensa. É isso que estão enfiando goela abaixo da gente. E aí as pessoas ainda se surpreendem quando, como se leu ontem, que a AfD está quase com 30% e a CDU, CSU com 22%, por muito pouco.
Realmente, por muito pouco, a CSU ainda tem 5% dos votos aqui na Alemanha. Se eles sumirem, então a CDU vai estar exatamente onde a SPD e os verdes estão. E a barra vermelha, a barra azul, vai crescer exponencialmente mais rápido. É claro que ninguém quer isso. E exatamente por esse motivo, eu tenho a sensação de que, neste momento, não estão fazendo nenhuma pesquisa eleitoral na Baviera. Senhor Misch, onde estão os compromissos? Agora, de fato, a introdução do imposto sobre os ricos. Por outro lado, agora chega o chefe da bancada da União, Spahn, seu colega da CDU-CSU. Hoje ele afirmou que a proteção contra a demissão deve ser flexibilizada. Correto, eu digo. Nós temos 3 partidos. Isso é política. Nada é implementado, nada pode ser implementado. Só de pensar, sim, que talvez Saxônia-Anhalt possa cair e ao mesmo tempo também Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental possa cair. O que seria isso? Isso seria o fim para a Alemanha, para tudo, para a nossa civilização, para a nossa cultura. Ou a salvação? Isso eu não sei. Vocês também precisam decidir um pouco por si mesmos. Escrevam aí embaixo para mim o que vocês acham sobre isso. Mas o fato é que, para o SPD, a queda de Mecklenburg-Vorpommern e de Sachsen-Anhalt, com um governo exclusivo da AfD, sim. Isso seria impensável. Imaginem só o que aconteceria então no Bundesrat. Lá só teriam membros da AfD representando 2 estados federais. E isso acabaria transbordando também para a Baixa Saxônia, para a Renânia do Norte e Westfália. E já estão todas as listas estaduais formadas e todos os políticos que precisam ganhar dinheiro com isso e os próprios que agora ainda tentam promover de alguma forma nas Forças Armadas alemãs. Por isso não promovem mais os soldados das Forças Armadas alemãs para conseguir colocar os próprios asseclas do partido em posições mais altas. Vocês entendem onde eu quero chegar, né? Isso seria perda de poder no mais alto nível. Isso o SPD jamais pode permitir, depois de anos governando este país, junto com a CDU, até acabar e destruir tudo. Jamais.